Glória a Deus. Salve, amada igreja, na paz do Senhor. A paz do Senhor. Convido a amada igreja para lermos a palavra do Senhor em Isaías, capítulo 62. Glória a Deus. Isaías, capítulo 62. Maravilhoso. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Assim é a palavra do Senhor Jesus. Por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um esplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. E os gentios verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um nome novo, que a boca do Senhor designará. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão: o meu prazer está nela, e a tua terra acasada, porque o Senhor se agrada de ti, e a tua terra se casará. Porque como um jovem se casa com uma virgem, assim teus filhos se casarão contigo, e como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus, ó Jerusalém. Sobre os teus muros pus guarda, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Ó vós, os que fazeis lembrar ao Senhor, não haja descanso em vós, nem deis a ele descanso, até que confie, até que ponha Jerusalém por louvor na terra. Jurei ao Senhor pela sua mão direita e pelo braço da sua força: nunca mais darei o teu trigo por comida aos teus inimigos, nem os estrangeiros beberão o teu mosto em que trabalhaste. Versículo 9: mas os que ajuntarem o comerão e louvarão ao Senhor, e os que colherão beberão os átrios do teu santuário. Passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aplanai a estrada, limpai das pedras, arvorai a bandeira aos povos. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra, dizei à filha de Sião: eis que vem a tua salvação, e eis que com ele vem o seu galardão, e a sua obra diante dele. E chamar-te-ão povo santo, remido do Senhor, e tu serás chamada procurada, a cidade não desamparada. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Podeis entrar na igreja do Senhor, esta passagem que nós vamos refletir nessa noite. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Amada igreja, capítulo 62 de Isaías, o profeta Isaías, ele fala a respeito da noiva. Ele fala a respeito do casamento, o maior casamento da história, com a pessoa mais importante da história, que é Jesus Cristo. O profeta Isaías, ao falar toda esta declaração, esta dedicação, essa oração e essa busca por Jerusalém, ele está falando da importância do reconhecimento da parte de Deus em reconhecer Jerusalém como a noiva de Cristo. Quando nós compreendemos aqui o conceito e trazemos para a aplicação bíblica, nós vamos entender que o profeta também estava falando sobre a noiva do Senhor, a noiva eleita, separada, adornada, aquela que foi preparada para encontrar-se com Ele. O profeta nada mais estava falando do que a mim e você, que Ele iria nos restaurar, iria nos colocar novas vestes, iria limpar as nossas vestes, tirar de nós o pecado, nos lavar e nos preparar para um dia encontrarmos com Ele. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Capítulo 62 de Isaías, lá da igreja do Senhor. O profeta inicia com um clamoroso e um poderoso clamor sobre aquela nação. A palavra do Senhor que diz que o profeta ele ergue a sua voz, abre o seu coração e faz um clamor exaltado e apaixonado pela nação de Israel. Um clamor dedicado, envolvido, e aquele clamor ele envolve duas etapas. No primeiro momento é uma intercessão. No segundo momento é uma pregação. Isaías ele estava olhando para uma Jerusalém desolada. Isaías, apesar dessas palavras de força, de refrigério, de esperança, Isaías estava olhando para uma Jerusalém em escombros.
uma Jerusalém que estava arruinada, uma Jerusalém que estava envolta no pecado, uma Jerusalém que tinha sido saqueada, uma Jerusalém que tinha perdido a sua identidade, a sua referência geográfica, a sua liberdade, porque estava sob o jugo do inimigo. Isaías, ele olha para aquela nação com um olhar de esperança, com um clamor de dedicação, e apesar de todo aquele cenário, por muitos anos, aquela cidade estava vivendo sobre escombros. Ele prega para aqueles escombros e diz: Jerusalém, ó Jerusalém, tu serás fortalecida, reedificada para a honra e para a glória do Senhor, porque o Senhor dos céus, Ele te escolheu para abrandar nessa terra. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Ele olha para aqueles escombros, amada igreja do Senhor, e vê o esplendor da glória de Deus. Ele olha para aquela nação desolada, sem nenhuma esperança, e vê a graça e a poderosa mão de Deus sendo ministrada naquela nação. Assim a palavra de Deus se levanta para as nossas vidas, não é de maneira diferente. Da mesma maneira, Ele olha para a igreja e vê a esperança, e vê renovo, e vê regozijo, e vê uma nova aliança, um novo tempo, um tempo de separação. Tem isso nas nossas vidas, porque há sobre nós uma unção da parte de Deus, há sobre nós a presença do Espírito Santo, que nos faz exalar vida, que nos faz exalar o cheiro da presença de Deus, que nos faz exalar o cheiro da promessa. É por isso que nós não nos fraquejamos ao longo do caminho, e mesmo diante das fraquezas, das lutas, das falhas que nós encontramos na caminhada, nós olhamos para Deus e enxergamos a promessa. Nós olhamos para Deus e lembramos da promessa. Nós olhamos para Deus e tomamos posse da promessa que Deus tem sobre as nossas vidas. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Não vai ser diferente, está registrada na palavra de Deus. A promessa está registrada na palavra de Deus. E se Ele registrou na igreja do Senhor, queira o tempo ou não, queira as circunstâncias ou não, queira as lutas, os levantes, as lanças do inimigo contra as nossas vidas ou não, esta promessa irá se cumprir. Esta promessa irá acontecer nas nossas vidas. Somos a noiva de Cristo e iremos tomar posse dessa palavra nas nossas vidas. Um dia nós estaremos louvando a Jesus, louvando a Deus, separado deste mundo de corrupção. O mundo está navegando na corrupção, no pecado. O mundo está se entregando a toda sorte de prazer. Mas nós trazemos sobre nós a esperança. Nós trazemos sobre nós o compromisso de Cristo. Sabe esse louvor que nós louvamos no início do culto? Nós continuaremos louvando Ele na mansão celestial. Sabe aquele louvor que nós juramos, abrimos os nossos corações e declaramos ao Deus: chegará um dia em que o veremos face a face, e Ele colherá os louvores das nossas vozes. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Nenhum louvor em vão, nenhuma dedicação em vão, nenhuma separação em vão, nenhuma entrega em vão, nenhuma dedicação aos caminhos do Senhor em vão, porque nós estamos no caminho da salvação, nós estamos no caminho dos céus. O mundo olha, não sabe o nosso destino, não compreende aquilo que Deus tem para nós, mas chegará o dia que será o dia de surpresa, porque assim como nós estamos aqui na casa do Senhor, eles irão passar por frente dessas portas, certamente abertas. Eles vão tentar compreender aonde está aquela noiva, aonde está aquela igreja, aonde está aquele povo que louvava a Deus com tanto fervor, com tanta dedicação, aonde está aquele povo que estava na casa de Deus. E o mundo terá que olhar para a palavra e compreender: aquele povo não está mais aqui, aquele povo está com o noivo, casado, selado, remido e separado dos céus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Eles terão que declarar que a promessa é verdadeira. Eles terão que declarar que a promessa é real, que a promessa se concretizou na igreja de Cristo. Amada igreja do Senhor, acompanhe comigo. Versículo 4 diz que a noiva tem um novo status. O profeta, ele olha para aquela geração que está corrompida, assombrada, e ele diz: ó Israel, nunca mais será chamada de desamparada e desrolada. É interessante que você olhar na sua Bíblia, desamparada e desarrolada está em letras maiúsculas. O profeta, ele ousa chamar a derrota por nome. Ele tipifica, qualifica e chama pelo nome a derrota. Jerusalém era conhecida perante as nações vizinhas como uma cidade desamparada. Jerusalém era conhecida pelas nações vizinhas por uma cidade desolada. O profeta então chama pelo nome: olha, está vendo esse nome aqui? O seu nome é esse, a tua identidade é esse.
porque ele chama com as palavras maiúsculas. E pelo início da palavra maiúscula quer dizer que não é próprio, quer dizer que Jerusalém já tinha na sua idade, na sua identidade reconhecida como uma cidade destruída. O profeta está dizendo, não em outras palavras, ele está dizendo: Deus vai mudar a tua história, Deus vai mudar o teu cenário, Deus vai mudar os teus celeiros, Deus vai pegar a desolação e vai transformar em esperança, Deus vai pegar os escombros e transformar numa cidade fortificada, Deus vai pegar as palavras de derrotas que lançaram contra a tua vida e mudar o teu cenário. Sabe aquele cenário de pecado? Deus vai trazer o seu perdão e vai restaurar a tua vida. Sabe aquela acusação que lançaram contra você? Deus te oferece nessa noite palavras e perdão para a tua vida. Não importa o que o mundo chama você, pode chamar com as letras maiúsculas, pode chamar com as letras garrafais. O profeta se levanta nas nossas vidas e diz: Jerusalém, hoje o teu nome foi mudado a Jerusalém. Aleluia. Desamparada e desarrolada, desamparada e desolada, jamais eu vou te permitir ou permitir que as nações te chamem por isso, porque hoje chegou o novo tempo, hoje chegou o novo tempo, hoje chegou o novo tempo, aleluia. Amada igreja do Senhor, se nós vamos parar e observar essas palavras de Isaías capítulo 62, é uma cerimônia de casamento, porque o noivo ele se apaixona por uma noiva imperfeita, o noivo ele se apaixona por uma noiva que está debaixo de escombros, o noivo ele se apaixona por uma noiva que está envolta no pecado, o noivo ele se apaixona por uma noiva que está colhendo os frutos da desobediência, o noivo ele se apaixona por uma noiva que provou e ousou ignorar o amor de Cristo, o noivo ele se apaixona por uma noiva que tapou os olhos, fechou os ouvidos para a palavra de Deus e para o amor de Cristo. O noivo ele se apaixona por uma noiva que teve o próprio noivo junto com ela, pregando nos caminhos e nas decápolis e nos caminhos de Jerusalém. O noivo estava presente e mesmo assim ele se apaixona por essa noiva. Quem é essa noiva? Essa noiva sou eu e você. Essa noiva sou eu e você. Jesus se aproximou e se apaixonou por você, mesmo diante do cenário que você estava lá no mundo, entregue ao pecado, envolto no pecado, debaixo de escombros. A palavra do Senhor se levanta nessa noite para você te dizer: filho, eu marquei um encontro contigo nessa noite para dizer que eu te amo, para dizer que a tua realidade vai ser mudada, para dizer que o cenário de desolação vai ser mudado, para dizer que os escombros serão levantados em cidade fortificada na tua vida. Oh, aleluia. Que amor é esse, amada igreja do Senhor? Que amor é esse que Jesus tem pela minha e pela tua vida? E Ele continua renovando, Ele continua fortificando, e Ele continua edificando, e Ele continua levantando escombros dia após dia. E nós, como a igreja de Cristo, precisamos declarar o amor de Deus pelo pecador, porque o poder do Evangelho é esse: resgatar o pecador do mais vil cenário e transformar ele, e sentar ele entre os príncipes e princesas do Senhor, e participar desse banquete que estamos participando nesta noite. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Amada igreja, versículo 3 vai dizer o esplendor desta noite. Acompanhe comigo. O profeta ele diz que aquela noiva é comparada à coroa na mão do Senhor Jesus. Irmãos, o cenário é de desvalorização, o cenário é de destruição. O profeta olha para aquela cidade que representa a noiva de Cristo e ele diz: vocês são uma coroa nas mãos de Deus. Coroa é honra, coroa é autoridade, coroa é glória, coroa é virtude, coroa é reconhecimento, coroa é esperança, coroa é poder, coroa é regozijo, coroa é graça, é amor revelado. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você? Não importa, não importa, eu e você somos coroa na presença de Deus. Não importa o cenário, Ele chegou para mudar nessa noite. O profeta olha para aquela situação e ele diz: Jerusalém, tu és a coroa nas mãos de Deus, Jerusalém. Jerusalém, tu és a coroa na mão de Deus, Jerusalém.
Abrimos essa reflexão nesta noite, dizendo que João, no Apocalipse, ele foi levantado num alto e sublime monte. E ele, ao olhar a Nova Jerusalém, ele vê a noiva de Cristo, que é a igreja de Cristo. Voltemos aqui, Apocalipse capítulo 21, amada igreja do Senhor. Do versículo 9 ao versículo 27. Versículo 11, amada igreja do Senhor. A palavra do Senhor faz uma descrição minuciosa dessa noiva. Ele declara com todas as características dessa noiva que está esperando a Jesus. Apocalipse capítulo 21, versículo 11 vai dizer que essa noiva é bonita por fora. Versículo 14 vai dizer que versículo 19 vai dizer que essa noiva é bonita por dentro. Versículo 14 vai dizer que ela é edificada no fundamento dos apóstolos, o tema que nós estudamos hoje na Escola Bíblica Dominical. Versículo 13 vai dizer que ela é aberta a todos. Versículo 27 vai dizer que ela não é aberta a tudo. Versículo 16 vai dizer que ela não faz distinção. Versículo 18 vai dizer que essa noiva é gloriosa. Versículo 22 vai dizer que ela tem intimidade com Deus. Versículo 23, capítulo 22, versículo 3 vai dizer que ela obedece ao Senhor. Capítulo 22, versículo 5 vai dizer que essa noiva, ela reinará um dia com Cristo para a eternidade. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Somos separados, somos reservados na presença de Deus, somos capacitados, somos eleitos, estamos preparando para entrar naquele dia. E um dia reinaremos com Deus na eternidade. Não importa os rótulos, pode colocar com letra maiúscula, chamando de substantivo, pode colocar com letras garrafais, pode o mundo escrever tudo e contra todos, a igreja de Cristo se levantar contra a igreja de Cristo. Não importa, um dia o mundo terá que se curvar e reconhecer que a autoridade de Deus está sobre a igreja. Aleluia. Eu e você participaremos desse banquete, amada igreja do Senhor. Eu e você estamos sendo preparados, forjados para entrar naquele dia das mansões celestiais. Versículo 3, o profeta vai mais longe ainda. No primeiro momento ele disse que a noiva é a coroa de Deus. Agora no versículo 3, na parte dele vai dizer que a noiva é a diadema real, a diadema real nas mãos de Deus. A igreja que outrora era escravizada, a igreja que outrora ela estava escrava no mundo e sendo subjugada por nações pagãs. Agora o profeta está dizendo que ela é uma diadema real. Ela é o diadema real, a autoridade, o símbolo do poder do rei, o símbolo da autoridade e da graça de Deus. Ela está olhando, o profeta está olhando para essa nação escombro e está dizendo que apesar dos escombros, apesar da luta, apesar do rótulo, vocês têm a autoridade diadema na mão de Deus. Aleluia. Irmão, isso é espiritual. O mundo não crê, mas nós cremos pelo poder da palavra. Nós compreendemos as coisas espiritual e nós vamos escolher no mundo espiritual, porque Deus tem compromisso conosco. Sabe uma coisa? Às vezes aqui no mundo está bom demais. Às vezes as coisas que nós conquistamos aqui no mundo está bom demais. E por alguns instantes não sentimos saudade dos céus. Por alguns instantes nós tapamos os ouvidos e não conseguimos enxergar essas promessas sobre as nossas vidas. Mas a promessa permanece no mesmo lugar. A promessa permanece no mesmo lugar. Os requisitos são os mesmos, as condições são as mesmas, a cerimônia tem data marcada. É preciso separar as ornamentas para essa cerimônia. É preciso nos prepararmos para essa cerimônia, porque o casamento vai acontecer, venha ao mundo ou não. Venha ao mundo ou não, o casamento irá acontecer. E naquele dia ele irá voltar para buscar uma noiva lavada, remida e irrepreensível para o reino dos céus. Aleluia. O casamento vai acontecer. Quantos estão se preparando para esse grande dia? Oh, aleluia. Se prepare para a igreja do Senhor. A agenda está marcada no coração de Deus. E nós não podemos ficar dispersos por essa terra. Nós precisamos estar convictos que a promessa irá acontecer nas nossas vidas. Versículo 5, amada igreja do Senhor. Isaías capítulo 2, versículo 5 vai dizer do amor do noivo.
Versículo 5 vai dizer que ela é desposada pelo noivo. Jesus, ele deseja e ele separa aquela igreja para casar-se com ela. Ele faz daquela cidade a sua noiva, ele faz a igreja a sua noiva, a sua amada. Ele não deixou ela desamparada em momento algum. Pelo contrário, o acolheu, o amou, o entregou, se entregou por ela. Deu a sua vida por ela. Ele deixou a sua glória nos céus por ela. Ele abriu mão do seu poder, da sua glória, da companhia dos anjos. Se fez carne, se fez pobre, suportou a morte, o próprio escárnio, a zombaria, a cusparada no rosto. Ele suportou as afrontas, as calúnias, as difamações por essa noiva. Jesus, ele pagou o preço por nós muito caro. Mesmo sabendo das nossas imperfeições, das nossas limitações, ele ousou pagar um preço muito caro pela minha e pela tua vida. E a pergunta que nós temos nessa noite: como tenho me preparado para encontrar-se com Jesus? Como tenho me preparado para encontrar-se com o noivo? Ele que morreu, que deu a sua vida por mim, que entregou a sua vida, que morreu naquele madeiro. Como eu tenho me preparado, amada igreja do Senhor? Mas apesar dessa luta, aquele noivo, ele tem uma alegria muito grande no seu coração de encontrar-se com a noiva. Aquele noivo, ele tem uma alegria muito grande no seu coração de encontrar-se com a noiva. A palavra do Senhor, no versículo 5, diz que o profeta, ele relata e declara a alegria daquele noivo encontrar-se com aquela noiva. Oh noiva, tu és a menina dos olhos de Deus. Oh noiva, tu és a separada, tu és a mais bela, tu és a mais sublime, tu és a mais desejada, tu és a mais inclinada a estar com o noivo naquele dia. Portanto, nós precisamos nos alegrar que Deus nos deu esse título, não para oferecer ao mundo, não. Somos separados e exclusivos por Deus, para um dia nos casarmos e encontrarmos o eu naquele dia de glória. Aleluia! Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Amada igreja do Senhor, versículo 8 e versículo 9. Há promessas para essa noiva. Versículo 8 diz que essa noiva, ela será protegida pelo seu noivo. Interessante que nós olhamos aqui no versículo 8, amada igreja do Senhor. E jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo braço da sua força. Deus, ele jura pelo seu reino, ele jura pela sua autoridade, ele jura pelo seu poder e pela sua glória, que ele irá zelar com aquela noiva. Ele coloca na condição toda a sua autoridade nos céus e na terra, que ele irá dedicar-se àquela noiva, que ele irá proteger aquela noiva. Irmãos, compreenda nessa noite que tanto que nós somos povo exclusivo de Deus. Deus está ajudando pelo seu próprio poder, pela sua própria autoridade, que Ele irá cuidar de você, que Ele irá zelar pela tua vida, que Ele irá falar com que você esteja na presença dEle continuamente, que Ele irá livrar você do vale da morte, que Ele irá preservar a tua vida, que Ele irá te preparar para entrar nos céus, que Ele irá permitir estar na casa dEle nessa noite, que Ele irá te livrar de todos os males que levantam contra a tua direita e a tua esquerda. Olha para a tua vida e contempla que a promessa tem se realizado, o quanto Ele te salvou, o quanto Ele zelou pela tua vida, para que você hoje estivesse vivo na presença dEle, adorando em espírito e em verdade, esperando aquele grande dia. Ele tem zelado por você, Ele tem um compromisso com a tua vida, com a tua história. E Ele diz: sabe a Babilônia, aquele povo que zombou de você, eles nunca mais irão zombar de você. Sabe o inimigo que te rotulou, ó Jerusalém, ó noiva de Cristo, eles nunca mais irão te rotular, porque eu juro pelo meu poder, eu juro pela minha autoridade, que até a eternidade eu estarei contigo. Jerusalém, Jerusalém, aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Versículo 8 tem um cuidado muito grande. Nós não somos merecedores desse cuidado. Nós não somos merecedores dessa graça de Deus. Sabe uma coisa? Muitas das vezes nós não tomamos posse dessa palavra. Não compreendemos a grandeza do amor de Deus nas nossas vidas. E vivemos uma vida longe desse amor.
nossos olhos, os nossos ouvidos, e passamos a nos alimentarmos para aquilo que o mundo oferece. Passamos a visitar pontos locais onde não é adorado Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Colocamos a planta dos nossos pés em locais que não honram a Deus. Falamos coisas que não exaltam o nome de Deus. E a pergunta que vem aos nossos corações: cadê a minha e a tua preparação para encontrar-se com aquele noivo naquele dia? Cadê as nossas vestes? Cadê a nossa preparação? Deus, Jesus, Ele pagou um preço tão alto. Ele jurou pelo próprio amor, pela sua própria glória, pela sua própria autoridade, que ia zelar pelas nossas vidas. E a pergunta que vem aos nossos corações é: que amor é esse que eu não consigo expressar, que eu não consigo corresponder, que eu não consigo fazer um mínimo para agradar esse amor? Isaías 62 é para a igreja do Senhor uma carta declarada de amor. Deus está dizendo que Ele zela por nós. Olha para a tua vida, olha para a minha vida. Quantos livramentos o Senhor tem nos dado, quantas vezes Ele tem poupado a nós, para que sejamos preparados. Que amor é esse? Que amor é esse? Quantos sermões, quantos privilégios de estar na presença de Deus, quantos louvores ministrados apenas com a boca e não com o coração, quantas palavras que chegaram apenas aos ouvidos e não chegaram à vontade de Deus. E a pergunta que vem: que amor é esse? Que Deus Ele tolera essa noiva falha? Que Deus tolera esse amor falho? Que Deus tolera essa declaração de amor que não é verdadeira? Que Deus Ele olha para nós no culto de domingo e abrimos o nosso peito e declaramos: Senhor, eu te amo, mas não honramos a Deus com as nossas vidas, não nos preparamos para entrar com Ele, para estar com Ele, não desejamos estar na presença dEle, não desejamos muitas das vezes entrar nos céus, porque para entrar no céu tem que odiar o pecado, para entrar no céu tem que rejeitar o pecado. Isaías 62 está dizendo: filho, eu fiz tudo por você, eu declarei o meu amor por você, eu cuidei de você, eu zelei de você, eu jurei pela tua vida, pela tua segurança. Filho, eu fiz tudo por você. E a pergunta que vem ao meio do teu coração é: qual tem sido ou o que tenho feito eu para o reino de Deus? Jesus, Ele te ama. Apesar de nós não compreendermos esse amor, Jesus, Ele te ama. Jesus, Ele te ama de uma forma especial. Amada igreja do Senhor, o apóstolo João, ele faz 5 perguntas gloriosas para nós compreendermos o tamanho desse amor de Deus pelas nossas vidas. Aleluia. E ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem próprio seu filho, antes por amor de todos se entregou, porventura não nos dará grandiosamente a Ele todas as coisas? A terceira pergunta que João faz é: quem nos condenará? Quem nos condenará se Cristo nos separou? Quem nos condenará se Cristo nos separou para a glória e para a eternidade? João ele faz a quarta pergunta, amada igreja do Senhor: quem tentará a acusação dos escolhidos de Deus? Você está observando que a carta de amor, ela vai além dos teus pecados. A carta de amor escrita em Isaías 62, ela vai além dos teus pecados. Essa carta ela tem um poder tão grande que ela vai de encontro ao teu coração, ela vai de encontro à tua consciência, e ela te faz você perceber que você não tem feito o suficiente. Ela te faz você perceber que, apesar dos caminhos e falhos que muitas das vezes andamos, não tem sido suficiente para anular o amor de Deus nas nossas vidas. Essa carta de amor ela está aberta. Mas eu te digo algo nessa noite. Versículo 12 diz que essa carta de amor um dia ela será selada. Um dia ela será selada e o noivo virá para encontrar com a sua noiva. E naquele dia muitos irão rejeitar ou terão rejeitado este amor. Na carta de amor diz que no versículo 12, esse noivo virá para encontrar-se com a sua noiva. E muitos terão tapado os ouvidos, fechado o seu coração para o amor de Cristo, ignorado as palavras que eram ministradas nos templos, os louvores que eram entoados, ignorado as declarações
de amor e ignoraram tudo aquilo que a Bíblia falava para que eles viessem se arrependendo dos seus pecados. Mas naquele versículo 12, aquele noivo virá, não sentado no jumentinho, mas sentado no cavalo de justiça. Não para colher o mais vil pecador, mas para julgá-lo com uma sentença implacável. E ele vem a pergunta aos nossos corações: está faltando o que para me entregar minha vida a Jesus? Está faltando o que para me entregar integralmente a Cristo? Esse pecado é maior do que o amor de Deus pela minha vida? Esse pecado pode substituir o amor de Deus pela minha vida? E a pergunta e a questionamento que vem aos nossos corações é: está na hora de reconhecermos a grandeza do amor de Deus. Ele é muito maior do que o pecado. Ela é muito maior do que o mundo nos oferece. Ela é muito maior dos prazeres momentâneos. O amor de Deus pelas nossas vidas é muito maior do que aquilo que está te levando para longe de Deus. O amor de Deus pelas nossas vidas é muito maior do que aquilo que está te levando à condenação eterna. O amor de Deus pelas nossas vidas é muito maior do que aquilo que desagrada a Deus. Sabe mais? Essa carta é para a noiva. Essa carta não é para o mundo, essa carta é para a noiva. Jesus está querendo tratar a noiva. Jesus está querendo tratar o pecador. Jesus está querendo que o pecador se arrependa dos seus pecados. Sabe uma coisa? Hoje pode ser o último dia que estamos nesta casa. E a pergunta é: o que eu tenho feito do amor de Deus na minha vida? É Deus. O que eu tenho feito desse amor? Troque o pecado pelo amor. Troque o pecado pelo perdão. Troque o pecado pela graça. Troque o pecado por nova revestimenta. Troque o pecado por uma separação para Deus. Troque o pecado por aquilo que Deus tem prometido na tua vida. Troque o pecado pela promessa. Troque o pecado pela eternidade, amada igreja. Glória a Deus. Jesus ele quer salvar nessa noite. Jesus ele quer redimir nessa noite. Jesus tem palavras de perdão, palavras de graça pela minha e pela tua vida nessa noite. Aleluia. Basta que a gente venha se arrepender e entregar verdadeiramente a nossa vida a Jesus. Amada igreja do Senhor, para concluir esta reflexão nessa noite, versículo 11 diz que essa noiva contemplará o esplendor do noivo. Versículo 11 diz que esse noivo ele virá para encontrar com essa noiva, visível, palpável, audível, de uma maneira poderosa e impetuosa, de uma maneira gloriosa. Esse noivo virá para encontrar-se com o teu noivo. E a palavra do Senhor diz que todo noivo verá. E o versículo vai dizer, no versículo 11, leia comigo, e que as extremidades da terra ouvirão a sua voz. O mundo contemplará. Você pode estar em qualquer lugar do mundo. Você que está nos acompanhando com essa live. Você pode estar numa rede, numa balada, numa festa mundana. Você pode estar em qualquer lugar nos quatro cantos dessa terra. Versículo 11 diz que o noivo irá anunciar toda a sua volta. E todo ouvido ouvirá, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que o noivo é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e aquele dia a noiva será exaltada. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Terão que confessar que Jesus é o Senhor dos Senhores, é Rei dos Reis, separado e remido para a eternidade. Glória a Deus, aleluia. Aleluias. Que recompensa é essa se você aceitar a Jesus? Versículo 11. O noivo está trazendo recompensa. O noivo está trazendo a graça. O noivo está trazendo galardões. O noivo está trazendo a misericórdia. O noivo está trazendo a recompensa para aquilo que nós plantamos ao longo dessa vida. O noivo está trazendo a recompensa pelas nossas recusas, pela nossa separação, pelas vestes limpas que estamos caminhando. O noivo está trazendo a recompensa pela sua justiça. Versículo 11, lá na igreja do Senhor, que o noivo está aqui e ele veio para prestar contas para com o noivo. Como está a nossa vida? Como está a nossa caminhada? É uma festa muito linda para nós ficarmos de fora. É uma festa que foi preparada desde a fundação do mundo para que nós venhamos a ficar de fora. Eu concluo aqui com essas perguntas: como está a nossa vida?
E em qual lugar nós iremos fazer parte daquele dia? A igreja tem sido bombardeada, amada igreja do Senhor. O mundo tem tentado desacreditar a igreja. Mas quanto mais o mundo se levanta, mais o amor de Deus ele continua de pé. Glória a Deus. Quanto mais o mundo se levanta, mais o Evangelho continua de pé. Constante. Caminhando em direção aos céus. Caminhando em direção à eternidade. Porque o mais vil pecador precisa ser alcançado. Que Deus nos abençoe. E que essas palavras de amor faladas pelo profeta Isaías, elas vão ficar gravadas em nossos corações. E venhamos a compreender o tamanho da grandeza do amor de Deus pelas nossas vidas, que é muito superior ao pecado. E aonde este amor entra, não há espaço para o pecado, porque o perdão ele passa a imperar. Entregue a tua vida a Jesus, e eu tenho certeza que naquele dia, eu e você nos encontraremos para com o noivo nas nações celestiais, em nome de Jesus.